Oi, alunos do quinto ano, tudo bem? Mais uma semana de aulas, né? Mais uma vez junto com você. Vamos lá para a nossa aula de hoje? Primeiro, a gente sempre começa corrigindo as atividades, né? A gente está falando sobre o assunto água, a gente começa corrigindo nossas atividades que estavam lá na plataforma do Positivo On, correto? Então, na primeira questão lá na plataforma, fala sobre a alimentação desse tubarão, que é chamado de tubarão-baleia. Ele se alimenta de plâncton, né? E a pergunta é, o que é o plâncton? Então, a resposta correta C é a união, né, do fitoplâncton e do zooplâncton. Então, os dois juntos a gente só chama de plâncton, correto? Próxima questão. Fala a respeito aqui do desenvolvimento do sapo. Então, tem um textozinho que estava lá na apostila de vocês e pergunta assim, né? A respeito da vida aquática dos sapos, qual é a fase em que eles respiram por brânquias? Aí a gente sabe que essa fase é quando é o estado de larva, né? A fase de larva, então eles são chamados de girinos. Tudo bem? Próxima questão. A gente trabalhou esse gráfico, né? Então, lá na apostila mostrava a porcentagem de água presente nesses 4 esquemas. Então, vamos lá. A porcentagem de água com relação a 5% era lá no amendoim, 60% era no corpo humano, 70% era na terra e 95% era no alface. Resposta correta, letra A. Próxima questão. Sobre a questão de economizar água ou não prejudicar a qualidade da água que nós temos no ambiente. Quais são as que estão corretas, que prejudicam o meio ambiente? Então, jogar lixo nos rios prejudica, esgoto prejudica, né, gente? Principalmente se esse esgoto ele vai diretamente para o rio. Ligar chuveiro durante muito tempo, quando a gente toma banho, né, gasta muita água. E cuidar do ambiente de maneira consciente, isso é legal, né? Não prejudica o ambiente, então essa resposta a gente não precisava marcar. Tudo bem? Próxima questão. Qual que é a porcentagem de água que a gente tem no planeta Terra? 70% de água. Bem facinha essa, né, gente? Vamos lá? Para nossa matéria agora nova, a gente vai entrar num assunto que é a 4ª unidade, água no ambiente. Tudo bem? Vamos lá então? Aqui a gente tem uma imagem lá na apostila falando a respeito de várias coisas que a gente pode pensar no que a gente vai estar falando sobre a água. Então a água ela pode servir para irrigação, a água ela pode servir para todas as casas, né, de uma cidade. A água ela pode estar formando um riozinho perto da onde eu estou. A água represada ela pode estar sendo utilizada na indústria, ela pode estar sendo utilizada numa usina hidrelétrica. Então a gente tem várias possibilidades da utilização da água. Mas água e ambiente, você sabia? Olha essas perguntas que tem lá na apostila de vocês. A água tem diversas características. Se eu te mostrar um copo de água e falar assim, fala sobre as características da água, você consegue falar? É isso que a gente vai aprender hoje. Vamos lá? Como a água vira gelo? Ai, professora, só colocar no congelador. Mas você consegue explicar isso de uma maneira, científica? Próxima pergunta. Será que ela é importante para fabricar produtos como alimento, embalagens ou objetos? Será que eu utilizo água quando eu estou montando ou fazendo algum objeto? São temas que a gente vai estar estudando no decorrer dessa unidade. Sejam bem-vindos a essa unidade. Vamos lá, então? A gente vai escutar uma musiquinha agora e eu gostaria que vocês prestassem atenção porque eles pedem para a gente escutar essa música para responder umas atividades, certo? Terra
Então, vocês puderam escutar uma musiquinha, eu gostaria que vocês vissem na apostila de vocês e acompanhassem a musiquinha para responder essas perguntas. Coloquem a resposta na apostila, correto? Vamos combinar isso? Comigo. Com relação à música que nós vimos, primeira questão. O que vai da nuvem até o chão? Sobre o que está falando a nossa música? Do chão até o bueiro e do bueiro até o cano. O que está passando aí, gente? Resposta correta, água. Próximo. Escolha um trecho da canção e faça um desenho que represente. Lá na apostila, eles trouxeram uma imagem. Tudo bem? Então aqui a imagem, né? O rio, a água do rio está chegando até a casa e está servindo aí para matar a sede das crianças. Ainda tem um filtro lá também. Então, nessa questão você faz o seu desenho, tá? Que representa um trechinho da música. Próxima questão. Explica o que o verso do mar até outra nuvem no fim da canção significa. O que significa essa expressão, né? Do mar até outra nuvem. Presta atenção. A água, gente, que está lá no mar, com a questão do sol, com a questão do vento, com a questão do calor, ela evapora e se transforma em nuvem. Por que que é nuvem? A nuvem é a água em estado de vapor. Correto? Então, o que nós temos aqui? O que a gente vai aprender nesse capítulo vai falar sobre a questão do ciclo da água. Tudo bem? Então, façam essas atividades. Próximo. Vamos falar de características de água? Olha que legal. 3 características importantes comigo. A água, ela é incolor, não tem cor. A água é inodora, não tem cheiro. E a água é insípida, não tem gosto. Ai, professora, então, quando eu pego a água que tem todas essas características, eu acabo dizendo que ela é uma água própria para consumo. Tudo bem? Mas será que sempre é assim? Ai, professora, às vezes eu tô tomando banho no rio e a água parece limpinha. Ela não tem cor, ela não tem cheiro e ela não tem gosto. Eu posso beber? Verdadeiro ou falso? O que você faz? Na verdade, gente, é o que nós não vemos que é o perigo. Porque muitas vezes todas essas características podem ter na água e mesmo assim a água conter micro-organismos. Então, o correto é não ficar tomando essa água que a gente não sabe a procedência. Tudo bem? Por quê? Porque ela pode ter micro-organismos que causam doenças. Quando lá na estação de tratamento, a água que chega nas nossas casas, apesar delas passarem por todo um processo de preparação, elas ainda precisam passar por um filtro para ser ingerida, por conta dessa questão de ter a presença de micro-organismos. Quando não tem, a gente fala que essa água, sem poluentes, ela é potável. O que é uma água potável? É uma água própria para consumo. E aí a gente fala assim, ai professora, e o que são poluentes? Lá na apostila de vocês fala assim, ó, substâncias que fazem mal para os seres vivos. Então, uma água potável é uma água sem poluentes, ou seja, que não faz mal para nós humanos ou para qualquer outro ser vivo, correto? Gravaram isso? Incolor, inodora, insípida. Próxima questão, solubilidade. Fala de novo essa palavrinha aí com a professora para ver se você consegue memorizar. Solubilidade. Vamos entender o que significa? Solubilidade vem de solúvel. Aquilo que eu consigo dissolver. Qual é a substância que é usada para dissolver muitas outras substâncias? É o assunto da nossa aula, é a água. Então a água, ela dissolve a maioria das substâncias que existem. Por isso que eu falo que a água, ela é um solvente universal. Tudo bem? Água, um solvente universal. Aí fala assim, conceito. É a propriedade que as substâncias têm de dissolver ou não determinada quantidade de outra substância. Geralmente, a que mais dissolve é a água. Mas pode ser outras substâncias? Pode, porém a gente está falando a respeito de água. Dá uma olhadinha nessa imagem aqui comigo. Como assim, professora, consegue dissolver? Vamos
para a nossa experiência, eu coloquei algumas atividades aqui para a gente poder trabalhar junto com você, tudo bem? Vou chegar pertinho de vocês e a gente vai fazer uma experiência rapidinho. Comigo aqui, ó. Eu tenho o meu copinho com água, que eu vou colocar aqui para vocês. Momento de experiências, pode fazer em casa. Ó, vou colocar a minha água aqui, tudo bem? E aí, eu vou colocar um pouquinho de açúcar. Se vocês estivessem na sala, vocês iam fazer assim, né? Vou fazer por vocês, tá? Aí, como é que vocês falam? Vocês falam assim, ai, professora, eu quero mais. Não tem mais, vamos lá? Vou pegar a minha água e vou colocar um pouquinho de açúcar. Vou tirar o meu dedo para que vocês vejam. Vou tirar e vou colocar um pouquinho de açúcar, ó. Igual tá na imagem que vocês estão vendo lá, certo? Se eu coloquei um pouquinho de açúcar e mexer, gente, certo? O que vai acontecer? A água vai dissolver esse açúcar. Ai, por que, professora? Porque a água é um solvente universal. Ela dissolve. Se eu continuar mexendo aqui, com o tempo eu não vou conseguir diferenciar aonde é a água, aonde é o açúcar. Por isso que eu falo que a água é um solvente. Tudo bem? Ela dissolveu quem? Ela dissolveu, neste caso, o açúcar. Tudo bem? Agora vamos para um outro exemplo. Mas, professora, a água consegue dissolver tudo? Sim ou não? Não! Olha um outro exemplo com a professora. Olha só. Vou abrir aqui, trouxe um óleo novinho para vocês. Olha só como vocês são chiques. Vou pegar meu outro frasquinho e vou colocar água. A água é um solvente universal, certo? Vou colocar água. Olha o que eu vou fazer agora. Olha o que a professora vai fazer, ó. A professora não vai fazer besteira aí, né? A professora não vai sujar a sala. Vamos lá? Comigo, ó. Vou colocar óleo. Olha. Dá de ver. Ó, comigo. Olha só. Coloquei o óleo na minha água. Ai, professora, eu quero que a senhora mexe. Já viram essa música? Comigo, ó, vou tentar mexer. Comigo, ó. Professora, vou fazer isso em casa. Pode fazer, isso eu deixo. Não mistura, tá vendo? O óleo não se mistura com a água. Então, nem todas as substâncias a água consegue diluir. Então, o óleo, ele é insolúvel em água. Olha a palavrinha insolúvel. O óleo é insolúvel em água. Olha, solúvel em água, água com açúcar. Insolúvel em água, água com óleo. Olha, já tomou água hoje? Aí tem que tomar água, faz bem para a saúde. A gente já aprendeu sobre isso, tá? Tudo bem? Voltando aqui para nossa aula, com calma, né? Espero que vocês estejam gostando da aula comigo. Professora, onde mais essa água está presente? Gente, a água pode estar presente na fotossíntese, quando a planta ela absorve água para fazer fotossíntese, correto? E aí ela produz dois tipos de seiva, tá? A gente vai falar sobre isso na próxima aula. A água pode estar presente no nosso corpo, dissolvendo várias substâncias que a gente utiliza. Aonde, professora? Na nossa alimentação. A água ajuda a dissolver os alimentos quando a gente ingere algum tipo de alimento na nossa alimentação, tudo bem? A água, ela está presente nos nossos gases respiratórios. Já fez aquela experiência de respirar perto de um espelho? Ai, como é que fica, professora? Às vezes fica tudo embaçado. Por quê? Porque na presença desses gases, juntamente com ele, tem água. Então, embaça o espelho, correto? Geralmente a gente faz com boca, né? Também. Próximo. Limpa as impurezas tóxicas do corpo que são eliminadas pela urina. Nossa, professora, quando a gente toma água, essa água vai para o nosso sangue, o sangue passa pelo rim e o rim filtra esse sangue e transforma todas as impurezas em
urina, é o que a gente chama de urina. Tudo bem? Então, quem está fazendo parte de todo esse processo, seja no nosso organismo, seja numa planta, seja nos outros animais, a água. Aqui a gente tem a água presente no sangue, então o nosso sangue, gente, ele é composto, sabe por quantos por cento de água? 90% de água. Ai, professor, então o nosso sangue eu posso dizer que ele tem uma parte líquida e ele tem uma parte sólida. A parte líquida a gente chama de plasma, a parte líquida do sangue é chamado de plasma e a parte sólida do sangue é chamado de glóbulos. Correto? A gente tem glóbulos vermelhos, a gente vai ter glóbulos brancos, tudo bem? E aí, você sabia, só pra gente terminar, talvez você já tenha feito isso, ó. Tem alguns insetos que conseguem flutuar na água. Por quê, professora? Isso se chama tensão superficial da água. Dá uma olhadinha nessa imagem com a professora, ó, tensão superficial da água. Os insetos conseguem andar sobre a água. Sabe por quê? Porque muitas vezes a camada superficial da água cria como uma espécie de rede, de película. E aí os insetos conseguem nadar andar, né, sobre a água. Pode ser alguns objetos também que a gente pode colocar na água. Dá uma olhadinha nessa imagem. Olha como é que fica. Todos conseguem fazer isso? Não, gente. Tem que ser bem levezinho para conseguir, né? Porque se a gente rompe a tensão superficial da água, afunda. Quem não consegue romper a tensão superficial da água consegue andar sobre a água, certo? Isso se chama tensão superficial da água. Correto? Dá uma olhadinha, é como se fosse uma espécie de redinha embaixo da água. E aí a gente termina a nossa aula, tá? Tarefas, página 14, 15, 20 e 21 e lá na plataforma do Positivo On. Obrigada por estar com vocês, tá? Tchau!